No início do século XX, o futebol no Brasil ainda não era paixão popular. Era um esporte restrito, elitizado, distante das ruas e do povo. Não havia salários, não havia contratos, não havia fama como conhecemos hoje. Mas havia um jovem que mudaria tudo isso. Seu nome era Arthur Friedenreich. Antes de Pelé, antes de Garrincha, antes da camisa amarela se tornar símbolo mundial, foi ele quem abriu o caminho. Esta é a história do primeiro grande craque do Brasil. O homem que jogou quando o futebol ainda não aceitava todos. Arthur Friedenreich nasceu em 1892, na cidade de São Paulo. Filho de um imigrante alemão e de uma mulher negra brasileira. Cresceu em um país recém-saído da escravidão, onde as desigualdades eram profundas e silenciosas. O futebol, naquela época, era praticado majoritariamente por brancos da elite. Campos fechados, clubes seletivos, regras não escritas. Desde cedo, Friedenreich entendeu que seu talento teria de ser maior do que o preconceito. Muito maior. Na juventude de Arthur, o futebol brasileiro era oficialmente amador. Mas a realidade era outra. Jogadores recebiam favores, empregos simbólicos, pequenas recompensas. Não havia salários declarados, mas já existia sobrevivência pelo futebol. Arthur Friedenreich foi um dos primeiros a viver essa contradição. Jogava como profissional, em um esporte que fingia não ser. Dentro de campo, Friedenreich era diferente. Não pela força, mas pela inteligência. Dribles curtos, movimentos rápidos, finalizações precisas. Ele não enfrentava apenas adversários. Desafiava o próprio modo de jogar da época. Enquanto o futebol era rígido e previsível, Arthur era criativo, fluido, improvisador. Ali nascia, sem que soubessem, o DNA do futebol brasileiro. O Brasil ainda buscava identidade no futebol quando veio o Campeonato Sul-Americano de 1919. A final contra o Uruguai entrou para a história. Foram 150 minutos de jogo. Exaustão, silêncio, tensão. Até que Arthur Friedenreich marcou o gol do título. O gol que fez o país inteiro parar. A partir daquele momento, ele deixou de ser apenas um jogador. Tornou-se símbolo nacional. Na década de 1920, Friedenreich já era uma lenda viva. Jogava por clubes paulistas, atraía multidões. E era o principal nome da seleção brasileira. Mesmo sem transmissões de TV, seu nome corria o país. O futebol começava a se tornar popular. E Arthur era o rosto dessa transformação. Mas a fama não apagava os desafios. Para ser aceito, Arthur precisou se adaptar. Alisava o cabelo. Evitava confrontos fora de campo. O talento era celebrado. Mas o homem ainda precisava se esconder. Mesmo assim, ele continuava jogando. Porque sabia que cada gol era também um ato de resistência. Estima-se que Arthur Friedenreich tenha marcado mais de 1.200 gols. Um número debatido, mas impressionante. Mais do que estatísticas. Ele deixou influência. Inspirou gerações. Mudou a forma de jogar. Provou que o futebol brasileiro podia ser arte. Com o tempo, o futebol mudou. Novos nomes surgiram. O profissionalismo foi oficializado em 1933. Arthur Friedenreich encerrou sua carreira longe dos holofotes. Sem fortuna, sem homenagens imediatas. O país seguiu em frente. Mas sua história ficou nas entrelinhas. Sem Arthur Friedenreich, o futebol brasileiro não seria o mesmo. Ele foi o elo entre o futebol elitista e o popular. Foi o primeiro grande craque. O primeiro ídolo nacional. O primeiro a mostrar que o Brasil jogaria diferente do mundo. Antes das lendas, houve um homem que enfrentou o tempo, o preconceito e o silêncio. E venceu. Com a bola nos pés.